Olá, eu sou Daniel França e no vídeo de hoje eu vou começar uma nova série de vídeos. Além da série sobre sexualidade, eu vou passar a falar também sobre dominação e liberdade. Esse é um tema de muita importância, porque a construção da nossa felicidade depende da construção da nossa liberdade. E não há como falar de liberdade sem tratarmos das várias formas de dominação. Existe muita coisa interessante para falar sobre esse tema. Até porque há pensadores que escreveram bastante sobre o assunto, como Max Weber, Michel Foucault e Pierre Bourdieu. Mas no vídeo de hoje eu não vou falar tanto desses autores e vou falar mais sobre o que é dominação, na minha visão, e sobre as suas principais espécies. Então, a primeira pergunta a ser respondida é: o que é dominação? Para entender o que é dominação, eu preciso antes entender o que é poder. Poder é a capacidade de fazer alguma coisa, de promover algum movimento, alguma transformação no mundo. E o mundo a qual eu me refiro pode ser tanto o mundo exterior quanto o meu mundo interior. Ou seja, poder é a capacidade de promover alguma transformação em mim mesmo ou no ambiente que me cerca. Só que como todo ser convive com outro ser no mundo, todo ser interage com outro ser, estabelece com ele uma relação. E é aí que pode começar a dinâmica da dominação. Quando eu exerço meu poder, o que eu faço no mundo pode impactar o outro. E esse impacto pode ser uma soma de forças ou uma força contra a outra. Na soma de forças, o poder é exercido com o outro, ocorrendo aí harmonia e cooperação. Já quando uma força é exercida contra a outra, o poder é exercido sobre o outro, ocorrendo aí a disputa, que tem como objetivo a dominação. Daí, a gente pode concluir que a dominação ocorre quando uma pessoa ou um grupo exerce o seu poder sobre outra pessoa ou outro grupo. E na dominação, pode acontecer de o poder ser exercido para anular, para diminuir ou para controlar o poder do outro. Existem algumas classificações de dominação, principalmente de pensadores como Max Weber e Pierre Bourdieu. Mas eu vou apresentar aqui algumas espécies de dominação que eu concluí, após a leitura de textos desses pensadores, mas principalmente a partir da minha própria reflexão sobre esse tema. Assim, as principais espécies de dominação, na minha visão, são dominação física, econômica, social, jurídica, intelectual, político-ideológica, religiosa, familiar, sexual, emocional, afetiva e dominação simbólica. A dominação física é aquela que é exercida diretamente sobre o corpo. Ela ocorre, por exemplo, em uma luta corporal ou quando uma pessoa é presa. Nessas situações, o controle se dá de forma violenta. O poder é exercido diretamente de um corpo sobre outro corpo. E aqui é importante ressaltar que a violência não é aceita entre nós, sendo expressamente proibida pela lei. Mas existe um acordo coletivo segundo o qual somente o Estado pode fazer uso da violência. E mesmo assim, se for para proteger as pessoas e nos casos permitidos pela lei. A dominação econômica é aquela exercida através do dinheiro e de outros recursos econômicos. Ela ocorre quando uma pessoa tem mais poder econômico do que a outra e utiliza esse poder sobre ela. Essa dominação ocorre, por exemplo, em um casal, quando só um dos dois trabalha e o que tem renda utiliza o dinheiro para manipular o outro. Pode acontecer também entre grupos, quando um país é mais poderoso economicamente do que outro e utiliza o seu poder para conseguir o que quer do país mais pobre. A dominação social é aquela exercida pela sociedade sobre o indivíduo. Ela se expressa na tradição, nos costumes, no que a coletividade entende ser normal e aceitável. Quando o indivíduo age em desacordo com a tradição social,
a coletividade tende a julgá-lo e criticar o seu comportamento, com o objetivo de fazer com que ele se comporte conforme o socialmente aceito. A gente pode dar como exemplo o que aconteceu durante muito tempo e ainda acontece até hoje com os homossexuais. Durante muito tempo, a coletividade não aceitava que duas pessoas do mesmo sexo se relacionassem. E daí, quem tinha essa orientação se escondia para fugir da punição social. Mas a coletividade vem passando a deixar de criticar esse comportamento, a partir do momento que as pessoas vão se conscientizando de que o que duas pessoas adultas resolvem fazer entre si não é dar conta de ninguém. E que nenhuma delas está fazendo mal a ninguém. A dominação jurídica é também uma forma de dominação social da sociedade sobre o indivíduo. Mas aqui ela é registrada na lei, que é ditada pelo Estado. A coletividade autoriza que o Estado elabore uma lei que exija que os indivíduos tenham determinado comportamento. A dominação intelectual é aquela exercida através das ideias. Ela ocorre, por exemplo, no processo educacional, quando uma pessoa nos transmite algumas ideias e nós acreditamos nessas ideias sem questioná-las. Aqui, nós simplesmente aceitamos que essas ideias são mais acertadas, que estão mais em harmonia com as leis da natureza. Esse tipo de dominação pode ocorrer em qualquer idade. Pode ocorrer, por exemplo, quando uma pessoa se apaixona tanto pelas ideias de um pensador que ela acaba aceitando toda e qualquer ideia que venha desse pensador sem questionar. A dominação político-ideológica é uma forma de dominação intelectual. Mas aqui existe o diferencial da disputa política, porque essa disputa em torno das ideias tem como objetivo fazer com que um determinado grupo seja escolhido para exercer o poder político. Esse tipo de dominação fica muito evidente na luta histórica entre direita e esquerda. Cada um dos lados idolatra as ideias de determinados pensadores e abomina as ideias de pensadores do outro lado. E ambos os lados não questionam se há inconsistências no conjunto de ideias dos pensadores idolatrados e se há pontos consistentes no conjunto de ideias dos pensadores rejeitados. Logo, a disputa político-ideológica costuma ser uma disputa muito apaixonada. A disputa religiosa também é uma forma de dominação intelectual, mas aqui ela tem como base um elemento poderoso, que é a fé das pessoas, a crença delas quanto à espiritualidade. Em geral, essas crenças têm como base textos escritos há muito tempo, aos quais se atribui o status de textos sagrados. Muitas pessoas acreditam que esses textos são sagrados, sem questionar racionalmente a consistência deles. Além disso, pessoas que assumem a condição de autoridades religiosas interpretam esses textos conforme seus interesses. E muitos utilizam essa interpretação para manipular os fiéis. A dominação familiar é aquela exercida pela família sobre o indivíduo. Ela é legítima enquanto a pessoa é criança e não tem condições de responder por si. Mas à medida em que o indivíduo vai deixando de ser criança e se aproximando da vida adulta, mais essa dominação vai deixando de ser legítima. A dominação emocional ocorre quando as ações de uma pessoa exercem poder sobre as emoções de outra. Ela ocorre, por exemplo, quando alguém fala algo para mim e o que essa pessoa falou me provocou medo, raiva ou tristeza. Nesse caso, se eu permito que o meu estado emocional seja dirigido pelo o que o outro fala ou faz, eu posso dizer que essa pessoa está me dominando. A dominação sexual é aquela exercida através da sedução, da atração sexual. É quando uma pessoa tem o poder de seduzir a outra, de instigar desejo sexual nela. E ela utiliza o seu poder de atração, o desejo sexual do outro, para controlá-lo. A dominação afetiva é uma das mais sutis e poderosas,
porque ela conta com o elemento do amor, da afetividade. Aqui, uma pessoa gosta tanto da outra que acaba se deixando manipular por ela. Pelo medo de não ser mais amada, a pessoa acaba fazendo o que o outro deseja, muitas vezes sem questionar se essa decisão será boa ou ruim para ela. E por fim, a dominação simbólica foi um conceito criado pelo sociólogo Pierre Bourdieu. Ocorre quando o dominante utiliza meios sutis para obter o consenso do dominado, para que ele concorde em se submeter a uma relação injusta. Isso pode acontecer, por exemplo, quando se incute na mente do dominado a ideia de que ele é inferior ao dominante e que, por isso, seria legítimo que ele aceitasse a submissão ao dominante. Agora que nós falamos sobre todas essas espécies de dominação, vocês podem perceber que nós vamos ter material para vários vídeos, pois eu vou fazer um vídeo abordando cada tipo de dominação especial. E vou falar também sobre como podemos nos libertar de cada espécie de dominação. Então é isso, eu espero que tenha sido útil e até o próximo vídeo.